Olá, turma! Vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, onde nós falamos sobre o reino do Egito, né? Então, hoje nós vamos continuar a partir da página 79. Sejam todos bem-vindos. Vamos conhecer um pouco sobre o reino de Kush. A história de Kush está estreitamente ligada à do Egito. Os arqueólogos encontraram grande número de objetos egípcios em terras núbias e produtos núbios em terras egípcias, o que prova que o contato comercial entre eles foi intenso. Sabe-se também que por volta de 1530 a.C., o reino de Kush foi conquistado pelo Egito. Para administrá-lo, o faraó egípcio nomeara vice-reis que deviam receber os tributos pagos pela população e encaminhá-los às autoridades egípcias. Essa pintura mural foi encontrada na tumba de um desses vice-reis. Você observa aí nessa imagem, né, pessoas levando tributos ao rei, né? Sob o domínio egípcio, os cuxitas adotaram alguns deuses e algumas práticas funerárias egípcias, como por exemplo a mumificação. Mas houve um tempo em que o rei de Kush também conquistou o Egito por volta de 730 a.C. Após uma guerra prolongada, os cuxitas tomaram Tebas e a capital do Egito na época. O faraó Perier, originário de Kush, tomou o poder, dando início ao 25º dinastia, conhecida como Dinastia dos Faraós Negros. Os faraós desta dinastia usavam uma coroa com duas serpentes que se erguiam sobre suas frontes, para indicar que reinava ao mesmo tempo sobre Kush e o Egito. Eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios e também ordenaram a construção das pirâmides que eles serviam de túmulo. Na 25ª dinastia foi derrubada pelos assírios, que invadiram e conquistaram a capital do Egito em 644 a.C. Após essa data, os cuxistas retornaram para o sul, instalando a sede do reino em Kush, na cidade de Natapa, e mais tarde, em 580, na cidade de Meroé. Vamos conhecer um pouco sobre as características desse reino. Graças à arqueologia e à epigrafia, sabe-se que na época em que a capital foi a cidade de Meroé, Kush se distingue de outros reinos antigos por duas importantes características: o modo como o reino era eleito e o papel da mulher na política. Vamos então conhecer como o rei era escolhido. Os cuxitas escolhiam seu reino de um modo original. Inicialmente, os líderes da comunidade se voltavam naquele que considerava mais preparado para o cargo de rei. Em seguida, lançavam sementes no chão para perguntar aos deuses da cidade se a escolha foi acertada. Em caso de confirmação do deus, realizavam uma festa que terminava com a coroação do novo rei. O rei tinha uma guarda permanente para protegê-lo e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como chefe de tesouro, escrimós e comandantes militares. O reino de Kush, oficial do militar, era valorizado, o que era de se esperar tendo o poderoso Egito como vizinho. Em caso de necessidade, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes, fosse para defender-se deles ou para conquistá-los. Candace, a mulher na política. No início dos arqueólogos, as mulheres ocupavam posição de destaque no reino. Eles podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam ainda chefiar o governo com o título de Candace. As imagens também confirmam o poder feminino em Kush. No interior das pirâmides cuxitas, os Candaces são mostradas como as principais portadoras de oferecer aos seus deuses. Nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. As Candaces do reino de Kush foram soberanas, superiores em importância de seus filhos ou marido. Entre as Candaces mais conhecidas está a Amoni-Shaketo, que provavelmente liderou a resistência cuxita ao poderoso Império Romano.
Quando o exército romano avançou sobre o nordeste da África, conquistou-se a cidade de Natapa. Os cuxitas resistiram aos romanos até que, em 21 a.C., a rainha africana conseguiu negociar um acordo de paz com os romanos, ofereceu a eles uma faixa de terra do norte de Cuxi e, em troca, manteve a soberania de seu reino, livrando-o de ter de pagar imposto a Roma. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro ajudaram a explicar a prosperidade do reino dos Cuxis, bem como a sua longa vida. Conheceremos agora um pouco sobre a economia e a sociedade. Enquanto a capital de Napanta, a principal atividade econômica dos cuxitas era a pecuária. Eles criavam cabritos, cabras, cavalos e burros. A riqueza de uma pessoa era medida pelo tamanho do seu rebanho. Por volta de 580 a.C., com a mudança da capital para Meroé, onde as chuvas eram mais regulares, houve o aumento da área de terra irrigada e uma expansão da agricultura. As plantas mais cultivadas por eles inicialmente foram o trigo, o cevado e o sorgo. Inicialmente, os cuxitas retiravam a água do rio Nilo para suas plantações, usando chaduf, artefato também utilizado pelos egípcios. Posteriormente, graças à habilidade de um carpinteiro e ferreiro, os cuxitas passaram a retirar a água do Nilo com um saquia, um dispositivo movido com animais e conectado às suas rodas de água, como você pode observar nessa imagem. Nesta época também ocorreu a mineração, artesanato e comércio. O solo cuxita era riquíssimo em metais como o ouro, ferro, a pedra preciosa. A escavação recente em Meroé revelaram templos em muros folheados a ouro. Calcula-se que durante a existência de Kush chegou a produzir a espantosa quantidade de 1.600 toneladas de ouro. Os governantes cuxitas exerciam um rígido controle sobre a extração e o comércio de minérios, garantindo com isso seu rendimento e seu poder. O ouro cuxita era usado no comércio com o Egito e Roma. Quanto ao ouro, o ferro, é provável que Meroé tenha sido o lugar a partir da qual se difundiu o conhecimento da fusão e do manuseio deste metal na África. Entre os artesãos cuxitas, destaca-se o ferreiro e o marceneiro, que fabricava camas, cadeiras, porta-joias, os tecelões que faziam pano de linho e de algodão, os ceramistas, os joalheiros. Eles faziam colares, braceletes, brincos, anéis de ouro, prata e pedra preciosa. Algumas combinações de ouro com marfim. Sabemos disso, pois muitos desses objetos preciosos foram encontrados nos túmulos dos reis. Boa parte do artesanato cuxita era vendido para outras regiões do mundo antigo. Meroé ficava na encruzilhada por onde passavam as caravanas de comerciantes carregando de produtos provenientes de vários pontos da África. De Meroé, as caravanas cuxitas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo Nilo até o Egito. Essa rota fluvial era a mais importante do Nordeste africano na época. Para proteger este volumoso comércio, os reis cuxitas construíram fortalezas ao longo das rotas comerciais. Os cuxitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleo, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e pele de leopardo. E da terra dos faraós, eles compravam sobretudo vasos, pérolas e papiro. Falaremos agora sobre a sociedade cuxita. É pouco ainda o que se sabe sobre a sociedade cuxita. A camada dirigente era formada pelo rei e sua família, pelos nobres que ocupavam o alto cargo do funcionalismo e pelos sacerdotes. Os agricultores e os criadores de gado eram pessoas livres, formavam a maior parte da população. Já as camadas intermediárias eram constituídas por artesão, comerciante, militar e pequenos funcionários. Não se sabe ao certo a razão desse declínio do cuxo. Provavelmente os cuxitas perderam para outro povo, controlando as rotas comerciais em uma base de sustentação do poder cuxita. O que se pode dizer com certeza é que nos primeiros séculos da era cristã, Cuxo foi empobrecendo, as pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas e os números de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante. Enquanto isso, na religião de Núbia,
despontava um outro reino africano, o de Axum, localizado onde hoje é a Etiópia. Axum herdou a cultura meroíta, mas se distinguiu dela, entre outras coisas, por ter adotado o cristianismo. Do esplendor e prosperidade da civilização de Maroé, restaram diversos monumentos, entre os quais as pirâmides de pequenas proporções, sarcófagos de granito e templos em homenagem aos deuses. Então é isso, turma. Agora vamos à nossa atividade de hoje. Você vai fazer a atividade da página 88 e 89, da terceira até a sexta questão. Você vai copiar e resolver a atividade em seu caderno, tirar uma foto legível e enviar para mim. Vou ficar aguardando, tá? Um grande beijo e até nossa próxima aula. Tchau, turma!